Irmãos, como eu falei aqui, o livro de Romanos ele é um dos principais livros, um dos mais importantes livros, porque trata do evangelho como um todo. Paulo, ele tinha acabado de evangelizar pela Ásia e ele estava se direcionando a Jerusalém, e de Jerusalém ele pretendia ir a Roma, estar com a igreja de Roma, e de lá partir para uma missão na Espanha. Então Paulo ele resolve escrever a carta ainda em viagem, para que a carta à igreja de Roma chegasse lá antes dele. E com isso ele começa a escrever essa carta e tratar de alguns temas que Paulo já sabia que seriam levantados pela igreja em Roma. Então, se vocês voltarem um pouquinho antes desses versículos que nós lemos, Paulo começa o capítulo 1 dizendo que ele é apóstolo de Cristo. Ele desejava fundamentar que ele foi chamado por Jesus. Paulo não era um homem chamado pelos outros discípulos. Ele queria fundamentar que ele era sim um apóstolo como os outros, porque uma característica apostólica era ser chamado pelo próprio Cristo. E assim foi, como Atos conta a história da conversão de Paulo. Então ele fundamenta isso em primeiro lugar, e ele então começa a falar do Evangelho. Só que Paulo começa a falar de uma forma tão profunda e completa, que como nós vamos ver nos versículos a seguir, ele começa tratando desde o princípio, desde a criação, trata da queda do homem, vai tratando da redenção, até a consumação dos séculos, até como Deus ele quer lidar com os homens na santificação, na regeneração, e Paulo faz um grande tratado teológico. Esse livro foi muito importante também na história da igreja, porque grandes movimentos que mudaram o mundo e mudaram a igreja começaram através da leitura dele. Lutero se converte lendo essa frase que nós lemos, que o justo viverá pela fé, e ali começa a reforma protestante. Pouco tempo depois, já no século 17 e 18, John Wesley se converte também através da leitura desse mesmo texto e inicia ali a grande manifestação, o grande avivamento na Inglaterra. Então, nessa manhã, o que a gente espera é que Deus possa fazer da mesma forma nos nossos corações. Se alguém precisa de conversão, que ela se converta através da leitura desse texto. Se precisa de um avivamento, que comece agora com a leitura desse texto. Amém? Vamos seguir, então, voltando àquilo que nós começamos lendo, né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Veja que ele já começa fazendo uma sentença que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E ele segue dizendo algo que parece ser oposto, porque ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós começamos primeiro fazendo essa comparação entre o versículo 17, onde Paulo fala da revelação do Evangelho, e ele segue dizendo uma sentença que parece ser oposta, porque ele fala que Deus revela a sua ira. E apesar de parecerem sentenças opostas, elas estão intimamente ligadas. Porque Deus ele manifesta o seu Evangelho, porque o homem, como nós acabamos de ler, já havia negado a Deus, trocado a justiça de Deus pela injustiça. O homem que teve a oportunidade de ver a Deus através da revelação de Deus, através da revelação natural, através da revelação que Deus faz através da sua criação, esse homem havia negado essa revelação, havia trocado a justiça de Deus pela injustiça, então se faz necessário que Deus se manifeste novamente através do Evangelho. E como nós vamos continuar lendo, nós vamos tratar aqui de toda a caminhada que o homem fez, se afastando de Deus conforme o passar do tempo. Ele segue no versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo comprometidos por meio das coisas, compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Veja que ele destaca que os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente, por meio das coisas criadas. Só que os homens ainda assim negaram e se fizeram indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Veja aqui, irmãos, que Paulo ele vai trazer algo muito importante para nós.
ele vai afirmar que Deus se revelou através da sua criação. Deus ele se revelou através das coisas criadas. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através do cosmos. Aqui o que Paulo está dizendo é que toda essa maravilha que nós vemos hoje, quando nós olhamos para estudos científicos que entram dentro do DNA humano e veem a complexidade do DNA, de toda forma de vida, quando nós olhamos para os céus e vemos as estrelas, quando olhamos para a natureza e vemos o equilíbrio que há, nós estamos olhando para Deus, através dos seus atributos que foram revelados através das coisas criadas. Quando olhamos para tudo que foi criado, nós estamos olhando para Deus. Só que acontece que o homem não entendeu isso. O homem olhou para a natureza e não viu Deus. O homem olhou para a natureza e ele não reconheceu a Deus. Mesmo tendo conhecido os atributos de Deus, ele não reconheceu a Deus. Eles não glorificaram a Deus. Eles tornaram-se fúteis. E é interessante que a gente logo pensa, quando a gente olha para a natureza e pensa num homem que não reconhece Deus na natureza, nós podemos lembrar de que muitas religiões tratam a natureza como Deus. Muitas religiões olham para o sol e o sol passa a ser Deus. Muitas religiões olham para as nuvens, os trovões, os céus e passam. A gente poderia perder aqui a manhã inteira só citando deuses que são baseados em coisas, na criação de Deus, que são baseados em tempestades, em raios, em animais. O homem olhou para a criação de Deus, olhou para a revelação de Deus e não compreendeu. Ele simplesmente negou a Deus enquanto olhava essa criação. E isso trouxe consequências. E isso acabou trazendo inúmeras consequências. Duas que nós já lemos aqui é que tornaram-se fúteis, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. E Paulo segue dizendo: esses homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus por imagens, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Veja que eu fiz um resumo, porque esse texto ele é bem extenso. A gente ia ler muita coisa aqui. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza, a gente ficaria aqui debatendo sobre isso. E se um dia Deus permitir, quem sabe a gente não pode aqui na igreja, na escola dominical, fazer uma exposição detalhada desse livro de Romanos. Mas o que é importante destacar aqui é que Paulo vai chamar a atenção para o que aconteceu quando esse homem negou a Deus. Voltando aqui, só para a gente relembrar, esses homens tornaram-se loucos, porque trocaram a glória de Deus por imagens. É muito comum na história da humanidade a gente parar e ver quantas e quantas imagens de deuses foram criados pelos homens. Esses homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, eles passaram a negar a Deus, negar o Evangelho, negar a revelação de Deus e passaram a aceitar falsas filosofias, filosofias sobre a criação, teorias sobre a forma como Deus é, como Deus age. Passaram a trocar a verdade revelada por Deus por outras verdades que, na verdade, são mentiras, né? Coisas mais convenientes aos seus ouvidos. Adoraram e serviram coisas e seres criados. Quantos não são aqueles que adoram e servem a imagens, a répteis, a animais que tratam eles como Deus? Trocaram suas relações sexuais naturais por outras. E quando Paulo fala sobre relações sexuais, ele está dizendo claramente: as mulheres preferiram relacionar-se com mulheres e os homens relacionar-se com homens. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, que Paulo está trazendo para a gente, é uma doutrina muito famosa e muito importante dentro do Evangelho, que é a doutrina da depravação total do homem. Essa é uma doutrina que é muito conhecida no meio calvinista, porque faz parte dos 5 pontos do calvinismo, mas essa é uma doutrina que vai muito além disso. Como nós acabamos de ler, é Paulo que está abordando ela e explanando ela. Essa doutrina também ela é não só reconhecida por Calvino, mas também Agostinho, também Lutero, e mais para frente até mesmo arminianos famosos como John Wesley criam nessa doutrina da depravação total do homem. E o que ela significa? O que essa doutrina significa? Ela não diz que o homem, quando a gente fala em total depravação, totalmente depravado, ela não está dizendo que nós alcançamos o máximo, a quantidade máxima de depravação. Mas o que ela está dizendo, e o que o Paulo fala aqui, nós acabamos de ler,
é que o homem foi totalmente afetado pelo pecado em todas as suas facetas, em todos os seus atributos, em todas as suas características, em todas as suas relações. Nós vimos que eles trocaram a glória de Deus por imagem. Eles trocaram o relacionamento de Deus com Deus por imagem. Ou seja, a nossa forma de adorar a Deus, de cultuar a Deus, ela foi sim afetada pelo pecado. Ele fala que trocaram a verdade pela mentira, a moral humana, a ética, os valores, eles foram afetados pelo pecado. Ele fala adiante que adoraram e serviram coisas e seres criados. E aqui, coisas e seres criados, a gente não pode pensar que eles adoraram apenas imagens, adoraram apenas animais, mas adoraram coisas criadas por si mesmo. Quantos homens não adoram a tecnologia mais do que adoram a Deus? Quantos homens não adoram mais uma ciência política do que adoram a Deus? Quantos homens não adoram mais filosofias econômicas, modelos econômicos, teorias e mais teorias? Adoram isso, o próprio dinheiro, adoram qualquer coisa criada mais do que a Deus. E por último ele fala que trocaram as suas relações naturais. Ou seja, não há uma área sequer, não há um lugar sequer do homem que ele não tenha sido afetado pelo pecado. Não há nenhum tipo, não há nenhum espaço dentro de nós, dentro do homem, dentro do ser humano, dentro da humanidade que não tenha sido corrompida pelo pecado. Isso é a total depravação. Isso é uma doutrina fundamental para que possamos reconhecer quem nós somos e reconhecer em quem nós temos confiado. Porque quantas pessoas hoje não confiam num político, numa pessoa, num patrão, num empresário, confiam que alguém vai vir com a salvação da humanidade, confiam que algum modelo criado por homem, criado nas academias, que estudiosos que estão lá se debruçando sobre modelos econômicos, sobre teorias políticas, eles vão trazer uma solução para uma sociedade melhor. Quantos não são aqueles que creem que vai ser a ciência, que vai trazer absolutamente todas as respostas? Quantos hoje não têm a ciência por Deus, porque creem que a ciência tem todas as respostas? Quando, na verdade, a ciência é justamente a dúvida. A ciência se baseia justamente na dúvida do eu não conheço e quero tentar entender. Mas muitos têm hoje a ciência, que é algo criado como sendo todas as respostas. E isso faz parte do que Paulo coloca aqui, desse caminho em que o homem foi tomando para se afastar de Deus. Essas foram as atitudes que o homem tomou para se afastar de Deus. Só que essas atitudes têm consequências. Essas atitudes de se afastar, de negar a Deus, elas trouxeram consequências terríveis para a humanidade. E a primeira e mais terrível delas é que, por isso, Deus os entregou. E Paulo vai falar, pelo menos umas 3 vezes, sobre o castigo que Deus dá ao homem, tratando que esse castigo é que Deus entrega o homem a si mesmo. Todos conhecem quando Jesus está no Getsêmani e fala, seja feita a sua vontade, ele ora ao Pai dizendo, seja feita a sua vontade, e aqui é Deus olhando para o homem que se afastou dele e dizendo, você quer seguir nesse caminho? Então seja feita a sua vontade. Você quer que seja dessa forma? Você escolheu isso para você? Então o meu castigo para você, a humanidade, é que eu entrego vocês a vocês mesmos. E a consequência é que Deus entregou a impureza sexual, a paixões vergonhosas e a disposição mental reprovável. O homem foi entregue a si mesmo. Irmãos, esse provavelmente é o pior castigo que alguém pode receber. O homem é tão soberbo, a humanidade alcançou um nível de soberba tão alta, e não só agora, mas no passado já era assim, que ela acredita ser capaz de resolver todos os seus problemas. Que ela acredita que se ela voltar-se para si mesmo, é muito comum hoje em dia, principalmente nos meios mais acadêmicos, você falar sobre a dignidade da pessoa humana, né, de uma sociedade mais humana, de uma sociedade mais humanizada, tratamentos mais humanizados, respeitar o outro com a dignidade da pessoa humana. Só que quando o homem faz isso, entrando mais dentro de si mesmo, o que ele encontra é isso. Quanto mais o homem volta-se para si mesmo, mais ele encontra ele mesmo. Mais ele encontra esse ser que se afastou de Deus, esse ser que escolheu a imundície, que escolheu a mentira. Quanto mais o homem se aprofunda dentro dele, ele vai encontrar essa série
de características que Paulo destaca nos versículos a seguir. Ele vai dizer que os homens que se afastaram de Deus tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Quanto mais o homem se debruça em si mesmo, é isso que ele encontra. E Paulo, quando escreve isso aos romanos, ele está relatando aquela sociedade pagã que vivia ao seu redor. Ele está escrevendo para a igreja em Roma, a igreja era composta de judeus e gentios, e ele está dizendo, olha, o mundo pagão à nossa volta é assim. Eu lhe pergunto, as características que nós lemos, você consegue associar alguma delas ao mundo atual? Só uma. Eu até volto aqui para ajudar a gente. Existe injustiça hoje, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Será que a gente consegue trazer isso para os nossos dias ou não? Isso parou lá em Paulo. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente para se perguntar, quando situações ruins acontecem, como a pandemia, como as chuvas aqui na nossa cidade, como a guerra na Ucrânia, a gente para pensar e fala assim, por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tantas pessoas passam fome? Por que tantas pessoas sofrem? Por que acontece desastre? Por que tantas pessoas perdem as suas casas, o seu sustento? A gente anda pela cidade aqui e vê tudo o que aconteceu da destruição, as pessoas que principalmente atuaram ajudando as famílias aí que perderam tudo. Se você entrar no seu celular, agora não, depois, espera um pouquinho, depois do culto, entrar e procurar imagens da Ucrânia hoje, cidades que antes eram bonitas, cheias de prédios, cheios de vida, não tem mais nada, não sobrou nada. Se você andar por Petrópolis, você vai ver muito disso também. Se você procurar pessoas que sofreram com a Covid-19, você vai ver quantas pessoas não perderam familiares, e você se pergunta, por que, meu Deus? Por quê? E Paulo responde para a gente. Tendo conhecido a Deus, deram as costas. Embora não conheçam o justo decreto de Deus, de que tais pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. E às vezes a gente associa a morte, não, a morte espiritual. Não, mas é essa morte aqui também. É a morte, é a calamidade. Essas pessoas não somente continuam a praticar tais coisas, como aprovam a quem pratica. E a gente ainda se pergunta o porquê. E a gente ainda tem a coragem de perguntar a Deus por que isso acontece. A humanidade escolheu isso. A humanidade escolheu o caos, escolheu distância de Deus. E o castigo para ela é que se cumpra aquilo que ela quis. Deus não está indo nem um pouco além daquilo que o homem quis. Quando o homem entrega a Deus a toda sorte de mal que acontece, é porque essa sorte de mal é mérito nosso. Foi o que nós quisemos como humanidade. Nós escolhemos isso, nós vimos a criação, nós vimos as maravilhas de Deus. Nós temos cada vez mais conhecimento, capacidade, tecnologia, e ainda assim a maldade aumenta. Ainda assim a crueldade aumenta. Uma sociedade que tem o pecado como base do seu relacionamento, ela só produz violência. Ela só produz caos. Uma relação de pessoas que é baseada na inveja, na ganância, ela não pode produzir coisas boas. E talvez agora você fale assim, verdade, mas e pessoas boas? E pessoas que estão na igreja? E pessoas que fazem o bem? Eu conheço pessoas que são muito boas e ainda assim sofrem. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja e que são pessoas maravilhosas e ainda assim elas sofrem. Por que isso com elas?
Não seria mais justo que isso acontecesse só com o mundo pagão? Que isso acontecesse só com aqueles que negaram e continuam negando a Deus? E aí Paulo, no capítulo 2, ele continua escrevendo. E agora ele já está escrevendo para a igreja, para aqueles judeus. Ele diz o seguinte: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? É indesculpável também aquele que julga, porque julga, mas pratica. E ele vai seguir mais adiante falando o seguinte: você que fala para não furtar, mas você furta. Você fala para não adulterar, mas adultera. Você fala para não mentir, mas mente. E aqui a gente volta lá na conversa que Jesus tinha constantemente com os fariseus. Lembra da conversa com o jovem rico? O pastor até pregou ela há pouco tempo atrás, que ele chega para o jovem rico, e o jovem rico fala: Senhor, eu tenho seguido a lei, eu tenho observado a lei todos os dias da minha vida. Aí Jesus fala: então pega tudo que você tem e dá aos pobres. E aí ele se toca que, apesar dele estar lendo e observando a lei, ele não cumpriu o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele ainda ama mais a sua riqueza. Quando Jesus fala para aqueles homens: olha, vocês estão dizendo que não adulteram, mas vocês olham com malícia para outra mulher, vocês estão adulterando. Quando vocês dizem que não roubam, eu não roubo, eu não furto, eu falo para as pessoas pararem de roubar, mas você não cumpre os seus votos com Deus, você está roubando. Quando você fala que não rouba, mas você simplesmente não é capaz de fazer o bem, como já falamos aqui, o provérbio vai dizer que aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, esse está pecando. Será que a gente ainda assim consegue olhar e falar assim: poxa Deus, é injusto com quem está na igreja? Nós somos tão indesculpáveis quanto qualquer outro. Nós somos tão culpados quanto qualquer outro. E ele vai seguir a mais. Paulo ele vai entrar mais a fundo nisso, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pecar sem a lei, ou seja, pode ser que algum povo do passado fale: mas eu nunca ouvi falar de Cristo. Eu sou de uma tribo aqui, quando chegar no dia de estar diante de Deus prestando conta, aquele pessoalzinho de uma tribo mais isolada fala assim: mas eu nunca ouvi falar de Cristo. Nunca chegou aqui. Paulo vai responder essa questão dizendo: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E ele acrescenta para a gente: e todo aquele que pecar sobre a lei, nós que conhecemos, pela lei será julgado. As exigências da lei estão gravadas em seus corações. O que ele está dizendo aqui é uma coisa muito interessante, que para mim é uma grande prova da existência de Deus, prova material da existência de Deus, é que em toda a sociedade humana sempre houve um senso moral. Por mais antiga que seja a sociedade, por mais distante que seja essa sociedade, sempre existiu um senso moral dentro do homem. Se você voltar lá atrás numa tribo, por mais louca que ela possa parecer, ela tem as suas regras morais. Por mais que o estudo da ética hoje, ele venha aprofundar e venha dizer que a moral ela muda em relação ao tempo, em relação à comunidade, isso é uma verdade. A moral vai adquirindo características diferentes conforme o passar do tempo. Sempre existiu uma moral. E um ser que não tenha sido criado, um ser que simplesmente tenha surgido e evoluído pelo caos, de onde ele trouxe essa moral que é tão semelhante em povos tão distintos que nunca se encontraram, que nunca se conectaram? Qual ancestral traz esse tipo de conexão no DNA para que essa moral se mantenha? E Paulo vai responder dizendo que essa moral são as pedras da lei que Deus colocou no coração de cada homem, para torná-los indesculpáveis. Aquela pessoa mais distante, da tribo mais distante, do local mais distante do mundo, quando ela estiver diante de Deus e falar assim: mas eu nunca ouvi a sua lei. E Deus vai falar: e a sua lei? Você ouviu? Não, a lei do meu povo eu ouvi. E você cumpriu ela toda? Bem, nem ela eu consegui. O que Paulo está representando aqui é que o homem ele é incapaz de cumprir a moral, a ética, as leis de Deus. Que não há um sequer que possa dizer: não, eu sou bom. Lembra aquele mesmo jovem rico que fala: bom mestre? E Jesus fala: por que me chamas de bom?
aquele que acha que é bom, porque até a nossa capacidade de ser altruísta, ela foi contaminada pelo pecado. Quantas pessoas não trabalharam ajudando no desastre que teve aqui em Petrópolis? Seja fazendo doações, quantas pessoas não trabalharam fazendo isso? Mas quantas também não fizeram simplesmente porque queriam aparecer? Se falar na questão política, então, nem se conta, né? Quantas não fizeram apenas porque querem chegar agora no meio do ano e serem eleitas? E eu digo isso me incluindo. Porque toda vez que eu olho as atitudes, que às vezes tem coisas que a gente faz, e eu já falei isso uma vez aqui, às vezes eu posso estar aqui na frente, apenas com a intenção de falar, nossa, olha como é que ele fala bem. E eu estar aqui falando da palavra de Deus, revestido de orgulho, de vaidade. E Paulo segue dizendo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém sequer que faça o bem. Não há nenhum sequer. Isso é um grande choque de realidade, porque quantas vezes a gente não acha que, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom esposo, sou uma boa esposa, sou um bom pai, eu trabalho bem. E às vezes a gente pode, por olhar para o outro e ver que a gente é um pouquinho melhor do que ele, a gente pode se achar superior a ele. A gente pode se achar melhor do que o outro. Às vezes a gente está dentro de casa, né, na nossa relação familiar, e alguém comete um erro e você, tá vendo? Você fez isso. Tá vendo como é que você é? E você não é igual também? Tá vendo como é que você está agindo comigo? Aí se passam minutos depois, horas depois, tempos depois, e você está fazendo a mesma coisa que você falou que o outro era. Quantas vezes a gente não tenta resolver as nossas coisas no jeitinho, tenta resolver os nossos problemas dando um jeitinho, tenta se aproveitar de alguma situação. Quantas vezes a gente não se acha melhor do que a gente é? E, meus irmãos, para entendermos o Evangelho, precisamos entender isso, que não há um justo. Paulo aqui ele está generalizando sim, colocando todo mundo no mesmo pacote. Ele está escrevendo para a igreja, ele acabou de falar dos pagãos, agora está falando da igreja. Ele está dizendo, não há nenhum, não há sequer quem entenda. Como eu posso achar que alguém é capaz de fazer o bem, ser bom, se não há nem sequer quem entenda? E ainda que você diga, mas eu não compreendo, tem pessoas que são boas, tem pessoas que praticam boas atitudes. Mas como eu falei no início, o pecado afetou todas as nossas faculdades. Por mais que uma pessoa seja capaz, sim, de ter atitudes louváveis, de ter atitudes corretas, isso é apenas um cheiro, isso é apenas um reflexo, isso é apenas uma pitadinha daquilo que deveríamos ser. Por mais que uma pessoa passe a vida inteira se dedicando aos outros, em algum momento ela vai ter um pensamento que vai revelar quem de fato ela é. E ali ela está mostrando que ela não é justa, que por mais que as atitudes dela possam parecer lindas aos olhos da sociedade, no fundo, todos nós, sem Deus, somos como aquele sepulcro caiado, lindo por fora e cheio de morte por dentro. Essa é a síntese de Romanos 1, 2 e 3. É Paulo chamando a nossa atenção e dizendo, olha para quem você é. Olha para quem você é. E nesse momento, é um momento meio desesperador mesmo, que Paulo vai falando, dizendo, olha, você não é capaz, você não é bom, você não é justo, você não merece, é por isso que a ira de Deus é manifestada. A gente volta lá no versículo 18, onde ele diz, a ira de Deus se manifestou porque vocês são assim. O mundo é esse caos, é a dor, é o sofrimento por conta de vocês, porque vocês são assim. E o que fazer diante disso? E o que fazer diante da impossibilidade de ser bom, de ser justo? A gente vai voltar lá no versículo 17, que foi o primeiro que a gente leu, que Paulo vai dizer, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Veja que Paulo, é até interessante, que ele primeiro dá a solução para depois descrever o problema. Eu aqui inverti, até para chamar a nossa atenção para o problema. Mas Paulo ele já dá essa esperança para nós. Ele já diz, olha, tudo isso é verdade, mas existe uma forma de ser justo. Existe uma forma de se alcançar justiça. Existe uma forma de estar conectado com Deus. Existe uma forma de se reconciliar com Deus, que é através da fé, é através do Evangelho. E que fé é essa? E que Evangelho é esse? E ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 21 e 22, mas agora se manifestou uma justiça. A mesma que ele fala, que ela se manifestou, que Deus revelou, ele está dizendo aqui, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Veja que interessante, quão profundo é esse versículo, porque ele vai dizer, mas agora se manifestou justiça que provém de Deus, e ela é independente da lei, mas a lei e os profetas sempre deram testemunhos dessa justiça. O que Paulo está querendo dizer aqui, deixa eu voltar, depois a gente segue. O que Paulo está querendo dizer aqui é que essa justiça de Deus, ela é Cristo Jesus, que está acima da lei, e a lei sempre apontou para Cristo, porque quando Moisés fala lá desce com os 10 mandamentos, ele diz, olha, adorará a Deus acima de todas as coisas, não dirá falso testemunho, e ele elenca aquelas 10 regras que nenhum de nós conseguiu cumprir. Aquelas regras ali apontavam para a santidade do Senhor Jesus, porque foi Ele quem veio e cumpriu todas elas em sua perfeição. E é por isso que Paulo vai dizer, a justiça que provém de Deus, que é Cristo Jesus, Ele não depende da lei, mas a lei e os profetas deram testemunhos dele. E agora essa justiça se manifesta para que possamos crer, pois somos sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, meus irmãos, a conclusão que podemos chegar é que, em primeiro lugar, não merecemos. Que as dores dessa vida, elas acontecem por um único culpado, o homem. Que o mundo é do jeito que é. Quando você liga a sua TV e fica horrorizado com tanta coisa ruim que acontece, hoje você sabe porque tudo isso acontece. Mas ainda assim, um Deus que suportou a nossa ofensa, um Deus que tem suportado os nossos erros, um Deus que tem suportado as nossas injúrias, um Deus que tem suportado os nossos pecados, Ele ainda assim se manifestou e fez do Filho dele propiciação para os nossos erros. Ele ainda assim se manifestou e ofereceu gratuitamente. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa fazer nada por isso. Ele já fez. É de graça. Basta apenas 2 coisas. Reconheça quem você é. Reconheça que você é incapaz de ser bom como Deus é. Por mais que socialmente você consiga estar ok, mas como Deus, ser bom como Deus, cumprir os mandamentos de Deus, ser santo como Deus, reconheça, eu não sou capaz. E em seguida reconheça que Cristo fez isso por você. Que foi Cristo quem pegou aquela lei, a lei que para a gente é castigo, a lei que para a gente é dura, a lei que expõe os nossos erros, a lei que expõe a nossa imundícia, a lei que expõe o quão mal nós somos. Essa lei expõe a santidade de Cristo. Essa mesma lei representa que Cristo, Ele cumpriu aquilo que nós fomos incapazes de fazer. E é nisso que nós temos que apoiar a nossa fé. É nessa confiança de que Ele fez por nós. É nessa confiança de que Ele é fiel. De que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu nos salvar, nos tornar filhos, então Ele cumprirá. É fiel, é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente para que eu e você não precisamos fazer mais nada. Você não precisa trazer uma oferta, você não precisa se martirizar, você não precisa dar chibatada em você mesmo.
Você não precisa ir para um alto de uma montanha, viver sozinho, para tentar fugir dos seus pecados. Você não precisa disso. Você precisa crer que Cristo é suficiente, que Ele é o centro. Você precisa crer nisso e confiar nele. E a consequência disso é o que nós vamos falar na próxima semana. De como Deus opera em nós essa salvação. De como Ele nos tomou para si. De como Jesus Cristo nos tomou e Ele tem atuado em nós através do Santo Espírito para que possamos nos ser santificados todos os dias e para que possamos viver em comunhão com Ele. Então que nessa manhã a gente venha ter em mente essas duas coisas. Quem nós somos, quem Cristo é. E crer que Cristo é suficiente para nos salvar. Amém? Vamos orar. Vamos orar a Deus. Senhor, Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque Tu és santo, ó Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E, ó Deus, o Senhor tem, ó Pai, suportado, ó Deus, com paciência, todo o mal que fazemos contra Ti, ó Deus. Como o Senhor tem sido paciente em guardar, ó Deus, em suportar, ó Pai, a humanidade, ó Deus. Quantos séculos e séculos se passaram de ofensas gratuitas ao Senhor? Quantos não foram as eras que se passaram onde continuamente, ó Pai, nós temos lhe ofendido? Mas o Senhor tem suportado, ó Deus, e tem segurado a sua ira com paciência, ó Pai, para que um dia nós aqui, depois de tanto tempo, pudéssemos ouvir a Tua palavra e termos a oportunidade de sermos salvos, ó Deus. Ó Pai, como o Senhor é bom. Te agradecemos por isso, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, ó Pai, que se manifestou através do Teu Filho, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, quando viu que nós fomos incapazes de, através da revelação natural, crer em Ti, o Senhor manifestou a Tua justiça, manifestou a revelação especial através do Teu Evangelho, para que pudéssemos olhar para Ti, crerem no Senhor, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa caminhada, ó Pai. Aviva o nosso coração, ó Pai. Se havia alguém entre nós aqui, ó Deus, já pensando em desistir, ó Pai, dá forças, ó Deus. Sustenta, ó Pai, em Tuas mãos aqueles que estão fracos na fé, ó Pai. Ó Deus, aviva no coração, ó Deus, daqueles, ó Pai, que estavam pensando em desistir de tudo porque não têm conseguido vencer, ó Deus, os seus pecados. Ó Deus, dá forças para continuar, ó Deus. E aqueles, ó Pai, que nunca ouviram a Tua palavra, ou aqueles que nunca foram capazes de entender, ó Deus, dá, ó Deus, discernimento. Convence, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam crer como nós cremos. Ó Deus, aviva a Tua igreja, ó Pai, para que possamos fazer diferença, ó Deus. Para que possamos levar a Tua palavra àqueles que precisam. Para que possamos, ó Pai, não levar apenas um auxílio, ó Pai, de sustentação, um auxílio, ó Deus, para as coisas materiais, mas um auxílio espiritual, ó Deus. Que possamos socorrer, ó Deus, aquelas pessoas que necessitam através da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, direciona a Tua igreja, ó Pai, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, ó Deus. Nós queremos Te agradecer nessa manhã, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor possa levar a cada um de nós, ó Deus, em paz e segurança para as nossas casas. Ó Deus, que o Senhor possa também abençoar a nossa cidade, ó Pai, dando livramento, ó Deus, para que mais, ó Deus, catástrofes não venham a acontecer, ó Deus, se assim for da Tua vontade. Ó Deus, nós confiamos em Ti, ó Deus, e Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. E agora, para despedir a igreja, nós vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 13, 14.